Muito bem, humanas e humanos, o papo de hoje é o papo com um grande humano, grande amigo já de longa data, Bruno Coroinha. Bruno, Sou eu. brigadaço pela generosidade de estar aqui. Obrigado você. E o papo de hoje é sobre bipolaridade. Pensando em bipolaridade, o que vem à mente? Para a parte de baixo e para a parte de cima, você vai para os extremos. O que mais de sintoma que você veio sentindo? A bipolaridade a gente já começa pensando errado, né? Porque as pessoas acham que ser bipolar é aquela pessoa que você chega na mesa, ela tá toda sorrindo, você fala alguma coisa para ela, ela já fica brava. Uhum. E não, isso é um sentimento humano. Você pode ter falado algo que a pessoa não gostou. A bipolaridade ela é muito mais entre a depressão e a euforia. Okay. A euforia normalmente é de você fazer coisas das quais você não faria normalmente, vamos dizer assim, mas uma coisa que a impulsividade, okay, né? Eu acho que a palavra melhor seria essa, impulsividade. Então assim, na fase depressiva eu pensava em me matar, pensava que eu não servia para nada, eu ficava com a libido extremamente alta, então assim, tudo para mim era relacionado a sexo. Eu tentava achar um sentido nas coisas. E ao contrário, quando eu estava na fase eufórica, eu achava que tudo eu podia. Então assim, se eu estava trabalhando muito, eu era o fodão da minha área. Se eu estava dirigindo, eu sou o melhor motorista do mundo. Então, são os extremos muito grandes, assim, né? Você tem essas... E a fase eufórica ela é uma fase muito gostosa, porque você, realmente isso, parece que você pode tudo. Parece que você é o cara, né? Então você fica com aquela euforia toda, não sei o quê. Quando você está depressivo, você é o pior dos piores. Conta pra gente como é que essa história começou a desenvolver contigo. Cara, a bipolaridade ela começou muito lá atrás, né? E só que você não percebe, porque você acha que é coisa do dia a dia. Na verdade, eu fui começar a perceber há pouco tempo. Mas ela realmente se instalou, vamos dizer assim, numa época em que eu estava trabalhando demais e tive um pico muito alto de estresse. E por ter esse pico muito alto de estresse, eu fui à procura de um médico, né, de um psiquiatra, em que ele, na verdade ela, disse que eu poderia ter algum tipo de doença e que no primeiro momento poderia ser a depressão. Porque eu estava na fase depressiva mesmo, né? Eu estava na fase de que achando que nada dava certo, de que tudo estava dando errado. Então começou com tratamento de depressão. Você saindo um pouco da depressão, mas eu me sentia muito mole, não sei o quê. Por conta do medicamento? Do medicamento. Tá bom. Porque assim, o tratamento da depressão é para ele te levantar. Uhum. Só que pelo que eu entendi, eu não sou nenhum especialista para dizer isso, mas pelo que eu entendi, quando ele vem com muita força, ele te dá uma desacelerada, né? Meu cérebro é muito acelerado. Eu tenho uma cabeça que é muito acelerada. E que em alguns casos da bipolaridade é normal, né? Ela é uma cabeça extremamente acelerada. E aí começou-se a sentir o cheiro de que eu poderia ter bipolaridade. Então aí entrou com um remédio para isso, para tentar controlar essa loucura da cabeça, vamos dizer assim, né? Essa coisa que é difícil explicar para quem nunca teve, mas é uma coisa da qual você não percebe o que você está fazendo. Então aí eu entrei com tratamento psiquiátrico e psicológico, com terapia. E a terapia foi realmente muito importante para mim. E acredito que para quem tem essa síndrome, porque, como eu vou explicar, é onde ela te ensina como você lidar com tudo isso. Não só o remédio vai te fazer melhorar. Ela te ensina como lidar com tudo isso, como fazer para você quando você está em depressão, quando você está eufórico. Então, a terapia te ensina a lidar com isso. A médica e a terapeuta tiveram mais chances de ir vendo isso, de acompanhando. Tanto é que a minha médica, ela disse na minha primeira consulta, nós não fazemos diagnóstico na hora. Isso vai levar um tempo. Nós precisamos ver como é que você vai reagir aos medicamentos, como é que você se porta, nós precisamos conhecer quem é o Bruno. Perfeito. Para ir conhecendo o Bruno, saber o que está acontecendo de errado com o Bruno. E foi isso que aconteceu praticamente durante um ano.
Quando foi em outubro de 2016, veio o diagnóstico que eu era bipolar. E vindo esse diagnóstico que eu era bipolar, eu pedi para a médica algumas literaturas sobre a doença. Né? Porque você vai procurar na internet, a internet tem muita coisa. E você fica perdido realmente sobre o que é, sobre o que pode ser, e como agir, como não agir. Então você fica muito perdido. Né? Nesse primeiro impacto é muito difícil. Muito difícil não diria, mas é você realmente aprender o novo. Você vê que você é uma pessoa diferente daquela que você achava que você é. E que não é ruim. É uma coisa, depois de certo tratamento, você vê que é uma coisa boa. E o que acontece? Quando eu comecei a ler, eu vi muitos sintomas que eu tinha e tenho, né? Porque a bipolaridade ela é uma doença como o diabetes. Eu costumo dizer que ela é como o diabetes. Se você não trata, você desenvolve a doença e ela só vai piorando. Se você trata, você tem a doença em controle e você tem uma vida normal. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a partir dali eu comecei a ler sobre a doença, a saber como é que a gente vai fazendo, como é que aquela coisa se desenvolve em você, como é que você te faz agir, e você começa a lutar contra. Para quê? Porque se você não lutar contra, só o remédio não faz efeito. Então, claro. O que vai acontecer? Ele vai cada vez mais aumentando a taxa do remédio, aumentando a taxa do remédio, aumentando a taxa do remédio, até chegar uma hora que o remédio não faz efeito nenhum. Então, se você não tem o conhecimento de si, é pior, né? Então demanda um certo esforço seu. Então, assim, uma coisa assim que eu tenho muito é preguiça. Eu odeio fazer exercício físico. Então, assim, depois que eu descobri que eu sou bipolar, eu vou pro boxe. Então, assim, o bipolar, pelo menos, pelo que eu li, em mais ou menos 40% a 50% dos casos, eles representam um excesso de pensamento, um excesso de vontade ou não de fazer as coisas. No meu caso, ele é muito... Eu sou preguiçoso, mas tem muita energia para gastar. Então essa energia ela é gasta com a minha cabeça. Então eu penso em milhares de coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo muitas vezes eu não consigo ter um foco. Então o que acontece? Eu tenho feito boxe, e o boxe para mim tem que ser pelo menos 3 vezes na semana. Porque eu chego lá, se eu estou bravo, eu começo a esmurrar o saco. Se eu estou com muito pensamento na cabeça, eu começo a esmurrar o saco. Então tudo tipo canaliza no cansaço físico. E esse cansaço físico é bom para o meu corpo, né? Porque, o exercício físico é bom para todo mundo, claro. Né? E me deixa voltar mais tranquilo para casa. Eu consigo ter foco. Então uma das coisas que as terapeuta e a médica me pediram é exatamente isso. Exercício físico. E eu tenho tentado procurar e tentado ter tempo nesses outros 2 dias para fazer algum outro tipo de exercício. E você falou para mim nos bastidores que você passou por alguns psiquiatras. Sim. Até conseguir se adequar, chegar num cara bacana, num profissional legal, né? Porque assim, na verdade, o primeiro psiquiatra, ela me deu os remédios, mas que eu fiquei muito aéreo, eu não gostei muito. Aí depois eu fui para um outro, que assim, ele me deu um remédio, ele acertou no remédio, mas ele não me dava o suporte que eu precisava para conhecer a doença. Perfeito. Né? Ele me viu o primeiro dia e falou assim, você é bipolar, então tá, você tem que tomar esses remédios e me ver daqui 2 meses. Tá, aí você toma um remédio e daqui 2 meses você fala, bom, eu melhorei um pouco, mas por que eu melhorei? Aí você vai querer saber o porquê você melhorou. Pelo menos eu sou muito curioso. Não, mas espera aí, como é que funciona? Não, é assim, 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 tal, tá aqui os remédios. Aí eu falei, não, peraí. Aí nem eu falei, foi minha esposa olhou e falou, viu, ele é muito louco e você é muito louco. Né? Então eu acho que você precisa procurar uma outra médica. Porque ele era assim, ele falava, você é bipolar, toma um remédio, você faz o que você quer. E até então eu não sabia que tinha as fases de euforia, né? Então é assim, as fases de euforia comigo, elas sempre acontecem de que modo, assim, pô, eu vou inventar de fazer sei lá o quê. Eu vou inventar uma fábrica de sabão em pó. Eu já vou lá, invisto para fazer não sei o quê e já acho que em 3 meses eu vou ficar rico. E não é assim, né? As coisas elas têm um tempo para acontecer. Então a fase eufórica é muito isso, assim, de você ter a impulsividade de fazer alguma coisa, né? E
E aí isso não dá certo, você cai na depressão. Então você fica muito A frustração te leva... A frustração te leva à depressão. Então esse é o meu caso, né? Existem outros casos diferentes. É o meu caso porque é aquela coisa, você sempre meio, nessa vida que a gente leva hoje, a gente é empurrado a quanto mais ter, melhor. E não quanto mais ser, melhor. Perfeito. Né? Então você fica nessa. Aí nesse médico era meio louco, não, vai lá, faz, não sei o quê. Aí minha mulher olhou, minha mulher não, que é feia, minha esposa olhou, falou, não, tá errado isso, vamos procurar um outro médico. Aí tive uma indicação de uma médica, e aí foi quando ela acertou. Foi o que eu disse. Ela falou, não, a psiquiatra. A psiquiatra. Perfeito. Esse psiquiatra, tudo isso psiquiatra. Olha, não vamos ter um diagnóstico de cara. A gente precisa te conhecer. E aí foi onde veio todos esses passos que eu relatei antes, e até o meu conhecimento. Agora uma coisa que eu quero compartilhar, né, resumindo um pouco dessa história que eu acho extremamente relevante. Em primeiro lugar, o Bruno passou por alguns profissionais que não deram certo, não deram um respaldo técnico, que você precisava de mais informação. Você, de certa forma, não se sentiu acolhido por ele, era só uma questão mais de medicamento e ver se o medicamento faz o trabalho dele. Exatamente. A relação com o psiquiatra tem que ser uma coisa muito mais próxima, né? Uhum. Para você compartilhar uma série de coisas bacanas desse teu processo. Um outro ponto fundamental é que na psiquiatria, no medicamento, você vai trabalhar a parte química do teu organismo que às vezes tem algum tipo de deficiência nesse sentido. Exatamente. E a parte da terapia vai trabalhar todo o resto, como eu posso lidar com a minha doença, como eu posso lidar com o ao redor. Exatamente. Porque a gente estava até falando sobre isso, né? Sim, sim. Porque o que acontece? A terapeuta, na verdade, ela tem que ser com sua confidente. É isso, a terapeuta você tem que confiar nela. Porque você vai contar seus podres, você vai contar as suas qualidades, você vai contar tudo. Se você realmente quer se curar, né, você tem que contar tudo, se você quer ter uma vida melhor. Então, o que acontece? Ela é sua confidente, você tem que confiar nela. Tanto é que quando eu fui me tratar pela terapia, eu pedi para a médica umas indicações. Ela falou, olha, eu gosto dessas 3, no seu caso, que é comportamental, o que você precisa melhorar, eu tenho essas 3. Se você quiser, você marca com as 3, ou não. Eu, na verdade, fui logo de cara com uma, e quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Então, vamos fazer a primeira sessão, e eu quero ver se eu vou aceitar você ou não como meu paciente. Aí eu parei, né, entrei e fiquei pensando, desculpa. Fala aí. Caralho, o que ela tá pensando pra não me aceitar como paciente? Tipo, né? Eu fiquei meio incrédulo, assim. E aí acho que foi onde ela me ganhou. Porque ela me pôs... Desafiou ali. Ela me deu o desafio. Ela me deu esse desafio, porque ela perguntou qual é. E quando ela me propôs esse desafio, eu falei... Ela quis desafiar a pessoa errada. E deu super certo, porque ela é uma profissional excelente. Pô, que legal. Né? Ela é uma super profissional, ela entende, ela, assim, o que é mais difícil quando você lida com uma doença psíquica, né? Quando você lida com um problema de cabeça, é que normalmente as pessoas ao seu redor não entendem. A gente não entende, a gente sabe o que a gente sente, o que a gente passa. Então, se pra gente é difícil entender o que acontece, para as pessoas ao redor é mais. Claro. Então ela me fez entender que eu tenho que transparecer mais o que eu sinto, que eu tenho que transparecer mais o que se passa na minha cabeça para as pessoas conseguirem me entender. Perfeito. Para as pessoas conseguirem me ajudar. Claro. Então isso eu acho que foi fundamental na minha evolução. Pô, que legal. Né? Então, se você não está vivendo legal, né, acho que eu passei por isso, Bruno e tantas outras pessoas também, que conseguem ter um dia a dia estável, a gente consegue trabalhar, ter uma relação afetiva com a família, com a esposa, com filhos e tudo mais. Qual a dica que você pode compartilhar conosco com relação a essa doença, Bruno? A dica em relação a essa doença é que se você estiver alterando muito entre o bom humor e o mau humor, né, ou a depressão e a euforia, procure um médico. Ninguém mais do que você vai saber se você está oscilando muito
com isso? Não é fácil, não é simples, mas é necessário. E outra coisa, melhor dica, viver é sempre bom. A felicidade é melhor ainda. Então, se você tiver felicidade e for procurar a felicidade através disso, de médico, de medicamentos, você vai ter uma vida normal, sem maiores problemas, e com certeza você vai ser feliz, porque a vida é uma só e é uma dádiva que a gente ganhou. Molequinha, obrigado, velho. Obrigado você. Obrigado demais. Obrigado você. Pelo papo, pela Isso. generosidade. Obrigado você. Fiquem ligados que o nosso Papo com Humanos sempre trazendo muito conteúdo bacana. Um beijo gordo, um abraço apertado e sorrisos!